Povo abençoado do Senhor, graça e paz, meus irmãos. Estamos de volta, mais uma lição. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Quem era Jó? O texto bíblico, amados, está no livro de Jó, é claro, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Abra sua Bíblia aí no nome de Jesus, vem comigo. É um texto poderosíssimo, cara. Vai impactar a sua vida. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Cara, palavra do Senhor. Meu irmão, eu quero começar o nosso estudo fazendo uma pergunta, né? É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Esta pergunta, ela faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento do seu sucesso. Nós sabemos perfeitamente, irmãos, claro, pela palavra de Deus, né, o cuidado que as escrituras apontam para a relação humana com o dinheiro. Sim, a palavra de Deus, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala isso ensinando ali o jovem Timóteo, né, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10. Na verdade, amados, isso ocorre por causa do apego, da ambição que o homem desperta diante do dinheiro ou algum bem material. Essa disposição, meu irmão, pode aniquilar a nossa integridade e piedade. Então, o que veremos na lição de hoje é um modelo de integridade, prosperidade e piedade. Tudo isso aí conjugado com o temor do Senhor. É bom lembrar que Jó se tornou este proeminente homem de Deus somente por causa do temor do Senhor. A Bíblia, ela diz, meu irmão, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo de número 10. Tudo o que você faz, escute isso, deve ser regado pela sabedoria, certo? Qualquer coisa que você empreender não será bem-sucedida sem sabedoria. Portanto, amados, a sabedoria é a coisa mais importante na nossa vida. E a Bíblia Sagrada, ela indica um caminho para encontrar a sabedoria. Ela diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Cara, e é bom lembrar também que temor aqui, meu irmão, nesse texto, não é medo ou pavor diante do Deus Todo-Poderoso. Temor aqui não é aquele sentimento de que se fizer algo errado será castigado por Deus. Nada disso, esquece isso. Temor aqui, traduzido, é claro, carrega a ideia de respeito, de admiração por Deus. A ideia de que você está diante de alguém imensuravelmente superior a você, e não importando quem você seja.
temer a Deus nos coloca em uma posição privilegiada, meu irmão. Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó não foi colocado numa posição privilegiada? E só aconteceu isso por causa do temor do Senhor. O temor de Deus nos coloca no caminho de fazer as coisas na sua potencialidade máxima. Isto é, com sabedoria. Meu irmão, a vida abundante só é possível se houver temor a Deus nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Ou seja, fazer tudo com gratidão e admiração ao Criador por aquilo que chega às nossas mãos e por aquilo que está sendo colocado diante de nós. É ver a vida como ela é. É saber que nada é trivial ou casual, meu irmão, mas está diante de um complexo e amaranhado mistério divino que acontece todos os dias e por Deus é coordenado. Cara, nesse aspecto, meu irmão, minha irmã, temor é o meio, o veículo pelo qual a sabedoria alcança a sua vida. E sem sabedoria do alto, e sem sabedoria do alto, você jamais alcançará o potencial máximo da sua vida, meu irmão. Nós temos para a lição de hoje alguns objetivos, né? O primeiro é o geral, que é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. E nós temos, como de costume, os nossos 3 objetivos específicos. O primeiro é mencionar que Jó viveu de forma íntegra e justa. Segundo é citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E terceiro é destacar, meu amado, a piedade pessoal de Jó como modelo para todos nós, para todos os cristãos. Pois bem, o autor sagrado, ele não elabora uma biografia de Jó, mas ele traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Isso mesmo, Jó foi um gigante da fé. Jó foi um homem diferente, meu amado. Não em natureza, porque em natureza ele era igual aos demais da sua época. Todavia, sem dúvida, distinto na sua espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas ele mantinha, cara, um profundo ou uma profunda comunhão com Deus. Então, na lição de hoje, nós vamos destacar alguns traços aí da vida e espiritualidade de Jó. O primeiro ponto da nossa lição diz que Jó era um homem de caráter irretocável. Meu irmão, essa palavra ela é maravilhosa, sim ou não? Sim ou não? De caráter irretocável. É o que diz o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, ou seja, íntegro, reto e temente a Deus. Caramba, meu amado, veja bem o que eu vou dizer aqui agora. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior, não a vida exterior, mas a vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, que, portanto, não possui valores nobres. Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Muito cuidado agora, porque isso é importante. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha o caráter irretocável. E nesse sentido, os primeiros versículos do livro, né, possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. Já no primeiro, o autor apresenta Jó como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz do hebraico tam, possui o sentido de inocente, ou seja, sem culpa. No grego, né,
na Septuaginta é clara, a palavra aletnos remete ao que é verdadeiro. Então, nós podemos afirmar com toda a propriedade que Jó era sincero nas intenções, sincero nas afeições e diligente nos esforços para cumprir os seus deveres, tanto para com Deus como para com os homens. Integridade, meu amado, é a congruência do que pensamos, dizemos e fazemos. É a convergência das nossas palavras em ações. A pessoa íntegra mantém a sua conduta reta. Isso mesmo diante de situações oportunas onde poderia tirar alguma vantagem para si. Seu comportamento e tomada de decisões são orientados pela ética, pela transparência e pela honestidade. Ela é comprometida com as suas crenças, convicções e se destaca, meu amado, pelo alto grau de responsabilidade em toda e qualquer atividade que se propõe a fazer. Agora eu quero convidar você, escute isso, para uma reflexão, cara. Escute o que eu vou dizer. Quantas vezes você estacionou o seu carrinho só por 3 minutinhos numa vaga proibida? Quantas vezes o seu amigo que trabalha em algum lugar que você precisa de ajuda o ajudou de forma indevida? E a fila preferencial no banco ou no supermercado, você respeita? Ei, meu irmão, estes são pequenos gestos de integridade. Não vamos nos iludir achando que isso só acontece com o pessoal lá de Brasília. Não, começa comigo, começa por você. E bacana que enquanto eu estava ali refletindo sobre esse tema, irmãos, eu pensei o seguinte: será que existe uma maneira de identificar uma pessoa íntegra? Eu não posso, afirmar com 100% de certeza que isso se aplica a todos, de um modo geral. Mas as pessoas íntegras, primeiro, elas têm um discurso coerente com a ação. Segundo, não trata as pessoas de forma diferente em razão do cargo que ocupa. Terceiro, quando ninguém está vendo elas fazerem algo, ainda assim elas agem de maneira correta. Estes são alguns pequenos exemplos, meu irmão, mas podemos perceber que são nesses detalhes aí do cotidiano que a integridade se fortalece e causa alto impacto positivo, tanto naqueles que praticam, como naqueles que recebem. Cara, por isso que Jó foi quem foi, meu irmão. Outra coisa que o texto diz, que ele era, além de íntegro, ele era reto. Ele também era reto no que o hebraico chama de azar, em o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amempitos possui o sentido de irrepreensível. Portanto, podemos afirmar também com toda a propriedade que o homem de Uz era justo, era reto, direito, se comportava de maneira irrepreensível. Outra coisa, Jó, ainda no primeiro versículo, irmão, olha como é que esse versículo ele é rico em detalhes. Ainda no primeiro versículo diz que ele temia Deus e se desviava do mal. Caramba, irmãos! Você entendeu o que eu disse? A palavra descreve Jó como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Estas palavras aí, de acordo com o termo relativo ao hebraico, sur e are, traduz a ideia de alguém que presta reverência a Deus e evita o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, toesebes e apeixo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que, por isso, mantinha sempre o mal à distância. As escrituras, meu irmão, mostram que, muito antes de Salomão, Jó já praticava
o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. O que diz o sábio em Provérbios 3, versículo 7? Teme a Deus e aparta-se do mal. O segundo ponto da nossa lição vai dizer para nós que Jó era um homem sábio e próspero. Cara, isso aqui é forte demais, irmãos. Porque eu não sei se você sabe que existem pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. E Jó se distinguia justamente nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero, meu irmão. A Bíblia afirma que Jó era maior. E aqui não pode ser entendida apenas com referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos, eles destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa da região. E ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e história. Isso fazia dele um homem proeminente, uma pessoa em que as outras pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações. Irmãos, olha o que diz Jó 29, isso é de arrepiar o cabelo, cara. O cara era sábio mesmo, diz assim, ó, 29, 21, ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam o meu conselho. E 22, acabadas minhas palavras, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Rapaz, cara, é só parar um pouquinho, irmãos, com carinho, para você mergulhar na profundidade desse texto. Os que me ouviam esperavam os meus conselhos. Este versículo aí repete a questão do poder especial de Jó entre os homens, o respeito com que ele era honrado como o homem mais importante da aldeia. Os conselhos de Jó, amados, eram praticamente como o oráculo de Deus. No versículo 22 nós lemos que a palavra dele era final. Depois dele haver falado, ninguém ousava modificar o que havia sido dito, e muito menos desafiá-lo. Ou seja, suas palavras produziam silêncio, e este sempre significava consentimento. Caramba, isso é muito forte, irmãos. E Jó, ele obteve o seu caminho não por ser poderoso e persuasivo, mas porque era sábio e sempre dizia o que era correto e melhor para todos os envolvidos. Sua linguagem, ela caía, né, sobre os ouvidos dos homens como o orvalho cai dos céus. Cara, tu tem noção do que é isso, meu irmão? As palavras de Jó sempre refrigeravam, davam novos discernimentos quanto aos problemas diversos, consolavam e fortaleciam. Sua linguagem era virtualmente uma espécie de profecia, meu irmão, que quando caía sobre os outros era como gotas caídas do céu. Meu Deus, suas palavras eram como chuva doadora de vida, eram doces, eram curadoras. Ele era realmente um homem sábio, mas não era só sábio, porque o texto diz que ele era também um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. E aqui eu preciso que você entenda a diferença. Você pode ser rico e não ser próspero. Pode ser próspero e não ser rico. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, se não me falha a memória, ele diz: aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome.
tendo muito ou passando necessidade. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você é rico ou é próspero? Talvez essa pergunta ela não faça muito sentido aos homens dessa época, mas é de extrema importância para Deus. O mundo, meu irmão, ele prega que ser próspero é possuir uma poupança gorducha, usar roupas de grife, comer nos melhores restaurantes, viajar para os melhores lugares e por aí vai. Não importa como você vai chegar neste patamar, ainda que você precise usar de deslealdade para sobressair. O importante é o sucesso. E não importa como você vai fazer para alcançá-lo. Do contrário, como diz aí o pessoal, né, essa geração aí, do contrário, você é um derrotado, é um medíocre, é um acomodado, pois o fim, ele justifica os meios, assim eles dizem. É o que diz o jargão corporativo, não é isso? Contra números, não há argumentos. Será mesmo, meu irmão? Será que isso é uma verdade? Talvez você seja tão pobre pelo fato de possuir apenas dinheiro. Toda essa agitação, né, que cheira a zelo, seja apenas inquietação ou autoadulação de quem se considera muito importante ou mais importante do que os demais. Foi isso que Lewis disse. Há uma grande diferença, amados, entre ser rico e ser próspero. E o Salmo 73, ele nos passa muitas informações a respeito disso. Agora, olha que detalhe bacana. Jesus nunca alertou o homem acerca do perigo da pobreza, mas ele sempre foi contundente sobre o perigo das riquezas. Ele mesmo disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, versículo 15. Meu Deus do céu, lembra essa história, meu irmão? O cara tinha muitos bens. Lucas 12. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Aí aquilo entrou no seu coração de uma tal forma que ele quis fazer celeiros. E cada dia celeiros maiores. O objetivo, é claro, era ter o quê? Uma aposentadoria tranquila, viver em paz, né? Tranquilidade. Não é esse o desejo de todos os homens? Mas o que Jesus ele falou? Vindo, claro, na contramão do que é dito nos dias atuais. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Oh, meu Deus! Este homem, meu irmão, assim como muito nos dias de hoje, né, era rico diante dos homens, porém miserável diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe TED, DOC ou transferência online do dinheiro deste mundo para a nossa conta bancária no céu. E uma notícia ruim, pelo menos, né, para alguns, é que um dia nós vamos morrer. Onde você tem mais riqueza, meu irmão? Na terra ou no céu? Você é rico ou é próspero? Voltando para Jó, o texto sagrado destaca que além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, o versículo de número 2. Para os padrões daquela época, ele possuía uma família com formato ideal. Também diz o texto que ele era um fazendeiro bem-sucedido. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas a seu serviço, pessoas ali, meu irmão, para servir a Jó. Meu Pai eterno. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Era próspero? Era Jó. Mas era uma prosperidade, irmãos, baseada no ser. Jó
possuía um grande patrimônio, uma belíssima família. A sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, entre ele e os seus negócios e, sobretudo, entre ele e Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. E aí temos o outro ponto da nossa lição, que diz que ele era um homem de profunda piedade pessoal. Cara, um homem dedicado à família. Se você olhar o capítulo 1, versículo 4, você se estremece. Iam seus filhos fazer um banquete em casa de cada um no seu dia, enviava convite para suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha que coisa linda, havia harmonia entre a família, né? Amor, carinho, dedicação um pelo outro. Cara, isso é fantástico. E o detalhe é que o ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. Você não vê aqui de forma alguma, né? Ou também o texto sugere, é claro que não, dissolução, bebedice ou licenciosidade. Nessas comemorações eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Jó possuía uma família feliz e saudável, meu amado, isso é prosperidade. Outra coisa, Jó era um homem de moral e piedade. Foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além do seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente, amados, não apenas nos primeiros capítulos do seu livro, mas em todo o seu livro. E mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele mantinha sempre os seus olhos voltados para Deus. Eu não sei o que está acontecendo com você, não sei o que está acontecendo com a sua família, não sei o que está acontecendo com a sua empresa, não sei o momento que você está aí atravessando, mas eu sei de uma coisa: faça como Jó, mantenha os seus olhos em Deus. Veja que essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Outra coisa, Jó era um homem de vida consagrada, meu amado. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os seus filhos. Jó sempre diz, o capítulo 1, versículo 5, sempre orava por eles. Como sacerdote, né, do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. O levantar cedo de madrugada, como expressão idiomática do hebraico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. Cara, o vocábulo português santificava traduz o termo kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Ei, uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada, meu irmão. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus, mas também diante dos homens. E eu quero concluir a nossa lição dizendo o seguinte, amados: Jó não teve que se isolar para tornar-se piedoso. Foi justamente como pai de família, como homem de negócio, como membro de uma sociedade politicamente organizada, que prontificou-se como o melhor ser humano do seu tempo. Ei, isso pode acontecer comigo e com você também. Ninguém precisa se isolar para se tornar santo. Santos nascem exatamente em meio às tentações. Engana-se, meu irmão, aqueles que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária. Santidade é serviço,
é dedicação integral ao Senhor Jesus. Santidade é desviar-se do mal. E santidade nada mais é do que ser semelhante a Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.